Olá pessoal, tudo bom? Vamos então dar início à nossa aula da Escola Bíblica Dominical de hoje e estaremos continuando a falar sobre a síntese do Novo Testamento, que nós já começamos a conversar nas últimas semanas e hoje nós estaremos continuando com esse tema. Então, nas aulas passadas nós já falamos sobre os evangelhos, na última aula nós conversamos um pouco sobre o livro de Atos dos Apóstolos, sobre seu autor, sobre seu propósito. E na aula de hoje e na aula da próxima semana nós vamos conversar sobre as cartas paulinas. Então, cartas paulinas ou cartas escritas por Paulo é o tema da nossa aula de hoje, que nós estaremos continuando na próxima semana, certo? Então, pessoal, nós temos que as epístolas, ou também chamadas de cartas, são o gênero literário predominante no Novo Testamento. Ou seja, de todos os livros que compõem o Novo Testamento, as cartas são o gênero majoritário. A maior parte dos livros são cartas. E nós temos que Paulo foi o autor de cerca de metade dos livros do Novo Testamento. Ele escreveu pelo menos 13 livros que estão no Novo Testamento e nós vamos estudar um pouco sobre eles na aula de hoje e da próxima semana. Nós temos também que Paulo ele teve grande influência no pensamento doutrinário da igreja. Por quê? Porque ele foi o sistematizador da doutrina cristã, e seus escritos servem como base teológica para uma igreja sadia. Então aqui nós vemos realmente a influência, a importância do apóstolo Paulo. E quando nós pensamos em estudar as cartas paulinas, nós estamos também estudando a nossa própria fé. Então, o estudo dessas cartas é muito importante, esse material é muito rico para o entendimento da fé, eles servem como base teológica para o desenvolvimento de uma igreja sadia, e nós vamos estar conversando um pouquinho sobre os livros escritos por Paulo a partir de agora. Então, o primeiro livro, a primeira epístola que nós vamos estudar é a Epístola aos Romanos. Esse livro ele foi escrito aproximadamente em 56 depois de Cristo, lá em Corinto, quando Paulo estava na sua terceira viagem missionária. Então, ele escreveu lá em Corinto a Epístola aos Romanos. E nós temos o seguinte cenário, a seguinte situação. Paulo ele tinha o desejo de conhecer a igreja de Roma, conhecer os romanos, e ele escreveu essa carta para que os romanos, a igreja de Roma, já conhecesse um pouco melhor sobre ele, um pouco melhor sobre seus pensamentos, sobre essas doutrinas. E, por exemplo, Romanos 1, versículo 13 a 15, nos ajuda a entender um pouco melhor sobre essa questão. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Então aqui reforça a ideia de que Paulo ele tinha o desejo de estar em meio à igreja de Roma e pregar o evangelho para esse povo, e mostra que ele não tinha conseguido estar no meio dessa igreja até o momento, mas ele tinha o desejo de conhecê-los e por isso ele escreveu a carta aos Romanos. E o conteúdo que essa epístola vai nos trazer é uma explanação lógica de alguns ensinos básicos do cristianismo. Então, Paulo ele vai ter algumas ênfases dentro da sua epístola aos Romanos, e nós vamos ver as principais nesse momento. Então, a primeira doutrina que Paulo vai tratar na epístola é a doutrina do pecado. Então, lá do início da sua carta, do capítulo 1, verso 18, até o verso 20 do capítulo 3, Paulo ele conclui que todos os homens são pecadores. Romanos 3:23 é um exemplo disso. A gente tem o seguinte escrito de Paulo: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Além disso, Paulo ele vai tratar sobre a doutrina da salvação. Então, lá do versículo 24 do capítulo 3 até o versículo 21 do capítulo 5, Paulo ele mostra que os crentes em Jesus são justificados. Romanos 5:1 é um exemplo disso. Paulo fala: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele continua o seu escrito. Então, Paulo realmente mostra que os crentes em Jesus são justificados. Além disso, o apóstolo ele trata sobre a doutrina da santificação.
capítulo 6, versículo 1 até capítulo 8, versículo 39, Paulo ele vai ensinar sobre a possibilidade e sobre a necessidade de que, uma vez justificados, andemos em santidade. Lá o versículo 2 do capítulo 6 de Romanos, então, nós temos que Paulo está dizendo: nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Realmente falando sobre a doutrina da santificação, a necessidade da santificação. Além disso, Paulo ele vai tratar sobre a doutrina dos tratos de Deus com Israel. Essa é mais uma ênfase dessa epístola, e nesse trecho, lá do versículo 1 do capítulo 9 até o versículo 36 do capítulo 11, Paulo ele ensina que Deus não abandonou definitivamente Israel, mas ele voltará a trabalhar com esse povo diretamente. Então a gente tem mais um trecho que ajuda a entender essa questão. Capítulo 11 de Romanos, versículo 25 a 26. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó a impiedade. E mais uma ênfase de Paulo é a doutrina da vida cristã. Então, lá em Romanos, versículo 1 do capítulo 12, até o versículo 13 do capítulo 15, Paulo vai tratar sobre a doutrina da vida cristã. Vamos então para outras cartas, a primeira e segunda carta aos Coríntios. Então, essas cartas foram escritas aproximadamente em 57 d.C. A primeira carta em Coríntios foi escrita em Éfeso e a segunda na Macedônia. E a gente tem a seguinte situação: Corinto era uma cidade portuária, ou seja, uma cidade onde naufragava não, onde chegavam e saíam muitos navios. E com isso era uma cidade que tinha um fluxo de pessoas muito grande, pessoas de diferentes localidades. E com isso era uma cidade que tinha muita imoralidade. Por quê? Vinham marinheiros, vinham comerciantes, vinham pessoas de diferentes localidades do mundo, cada um com suas crenças, com seus vícios, com seus pecados, e com isso os pecados nessa cidade de Corinto ia realmente só aumentando. Mas Paulo, juntamente com Áquila e Priscila, fundou uma igreja nesse local. E a gente tem lá em Atos, capítulo 18, verso de 1 a 4, nos mostrando essa questão. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Então aqui a gente vê realmente Paulo, mostrando que Paulo, junto com Áquila e Priscila, fundou uma igreja em Corinto, mesmo essa sendo uma cidade muito imoral, uma cidade muito devassa, mas a gente vê que Paulo esteve lá e implantou uma igreja. E o assunto dessas cartas, a gente pode abordar elas separadamente. Então, na primeira carta a Coríntios, a gente vê que o assunto é o seguinte: Paulo ele tenta responder ao relatório de perguntas feitas por alguns membros da igreja de Corinto. Então, alguns dos assuntos tratados é como o Espírito Santo nos ajuda a compreender a Bíblia, lá no capítulo 2, por exemplo. No capítulo 3, Paulo vai falar sobre as características de um cristão carnal. Depois ele vai falar sobre questões relacionadas com o casamento, sobre a necessidade de sempre glorificar a Deus, sobre os diferentes dons da igreja. O capítulo 13 é um grande capítulo sobre o amor. No capítulo 15, Paulo fala sobre a verdade, sobre a ressurreição. Esses são alguns dos assuntos tratados, mas tem alguns outros também. Você pode ler na nossa revista, na nossa lição, e entender um pouco melhor, mas realmente essa é a ideia da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E a segunda carta de Paulo aos Coríntios trata sobre um elogio, inicialmente, aos que tinham reagido à primeira carta, ou seja, a igreja de Corinto recebeu a primeira carta de Paulo e a maioria das pessoas reagiu muito bem às asseverações feitas por Paulo, aos seus ensinos. E Paulo ele realmente elogia essa boa reação da igreja de Coríntios, mas também critica aos que ainda se opunham às suas advertências. Alguns ainda não
entendiam ou não seguiam as asseverações que Paulo tinha feito à igreja de Corinto. Aqui a gente tem um versículo que a gente pode conversar um pouquinho sobre ele. 2 Coríntios 7, versículo 9, 8 e 9. Paulo está dizendo o seguinte, ó. Mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo. É verdade que a princípio eu me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro. Não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Então aqui a gente vê Paulo falando que ele entende que inicialmente essa primeira carta dele pode ter gerado uma tristeza nesse povo, nessa igreja, mas ele não se arrepende de ter escrito essa carta, porque essa tristeza gerada no povo levou ao arrependimento, levou a que a igreja de Corinto se voltasse a Deus, a que as pessoas se arrependessem de seus pecados e que estivessem mais próximas de Deus. E dessa forma, Paulo realmente mostra que a reação das pessoas e essa mudança de atitude, de forma de viver, é benéfica e ele realmente elogia e fica contente com a reação da igreja de Corinto à sua carta. Vamos então falar um pouco sobre Gálatas. Gálatas ele foi escrito aproximadamente em 49 depois de Cristo. Então é uma carta escrita bem antes, até mesmo antes dos evangelhos. É uma carta escrita por Paulo à igreja de Gálatas. Galácia, desculpa. O propósito dessa carta é combater os falsos ensinos dos judaizantes. Ou seja, alguns judeus estavam ensinando para o povo alguns ensinos errôneos, como, por exemplo, a necessidade de guardar as leis mosaicas, ou a lei de Moisés, para que eles fossem salvos, principalmente a circuncisão. Ou seja, alguns judaizantes estavam realmente falando sobre a necessidade de que, para obter a salvação, era necessário seguir todas as leis de Moisés, entre elas a circuncisão. E aí Paulo ele vem para combater esses falsos ensinos. Então, nos capítulos iniciais da sua carta, Paulo vai defender a sua autoridade para ensinar, vai mostrar que ele realmente era uma autoridade e que os seus escritos eram dignos de crédito, como, por exemplo, aqui Gálatas 1, versículo de 11 a 12. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Então, aqui Paulo está realmente afirmando a sua autoridade em Cristo para ensinar. Seguindo, capítulo 3 e 4. Paulo ele vai defender que o cristão é justificado sem o mérito de qualquer obra que possa fazer. Então, um exemplo aqui, Gálatas 3, 3, versículo 6. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Então, aqui Paulo está defendendo que o cristão é justificado sem o mérito das suas obras. E ele usa até o exemplo de Abraão, dos patriarcas, para mostrar que a necessidade de crer em Deus, da fé, era o suficiente para a justificação, e não a necessidade de guardar e de realizar, de seguir todas as leis mosaicas necessárias para a salvação. E na parte final da sua carta, nos capítulos 5 e 6, Paulo ele mostra que somos santificados pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, e não pela observância da lei mosaica. E um outro versículo que nos ajuda a entender isso é o de Gálatas 5, versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Partindo então para a carta aos Efésios. Essa carta foi escrita aproximadamente entre 58 e 60 depois de Cristo. E nesse período, Paulo ele estava em prisão domiciliar lá em Roma. Ele passou cerca de 2 anos nessa prisão e nesse período ele escreveu essa carta. E o propósito da carta de Efésios é mostrar inicialmente o que Deus fez pela igreja nos capítulos de 1 a 3 e nos capítulos finais de 4 a 6 é apontar as obrigações que a igreja tem para com Deus. A gente tem aqui o versículo 1, capítulo 4 de Efésios, que nos ajuda a entender o propósito, a ideia dessa carta. Paulo está escrevendo:
Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Esse é o versículo chave que nos ajuda a entender o propósito, o intuito dessa carta de Paulo aos Efésios. E por fim, na aula de hoje nós vamos falar sobre Filipenses. Essa carta ela tem um sentido, um propósito um pouco diferente das outras, e a gente vai entender o porquê. Paulo, ele foi um dos iniciadores da igreja em Filipos. Lá na sua segunda viagem missionária, ele pregou e estabeleceu essa igreja, e a igreja sempre se mostrou muito atenta às necessidades de Paulo. Como? Principalmente pelo envio de donativos. Então, eles ajudavam na manutenção, no sustento de Paulo. E o propósito dessa carta é Paulo agradecer a atenção que os filipenses tinham para com ele. A gente tem aqui um versículo, o versículo 18 do capítulo 4 de Filipenses, que nos ajuda a entender essa questão. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então, realmente, Paulo está demonstrando sua gratidão ao povo de Filipos, por eles terem ajudado, estarem ajudando na manutenção do apóstolo através do envio de donativos, nesse caso, por meio de Epafrodito. Além disso, Paulo ele termina a sua carta avisando, dando um aviso, uma advertência contra o legalismo. Ele fala aqui, por exemplo, no versículo 2 do capítulo 3. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Então ele está realmente avisando o povo contra um possível legalismo, para que eles estivessem atentos quanto a essa questão. E com isso, então, nós encerramos o estudo de algumas das cartas de Paulo. Na próxima aula, nós estaremos abordando o restante das cartas que foram escritas por esse apóstolo, com o mesmo intuito, com o mesmo estilo de aula. Nós vamos estar vendo o período em que elas foram escritas e a sua ideia geral, o seu propósito principal. Então, eu espero que tenha ficado claro a explicação das cartas que nós abordamos na aula de hoje. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, quiser complementar alguma questão, ou quiser conversar um pouco melhor, caso não tenha ficado uma explicação clara, pode deixar seu comentário aqui, que a gente pode estar debatendo um pouco melhor. Eu espero que tenha ficado uma aula explicativa, que você tenha entendido a ideia, o propósito principal de cada uma das cartas escritas por Paulo. Como eu disse, na próxima aula nós estaremos dando sequência a essa série de estudos, tá certo? Então eu desejo que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana, tá bom? Até a próxima aula.